Boa noite, bem-vindo a Brasil Hispana, bem-vindo a essa live maravilhosa que nós vamos ter agora. Por que eu decidi chamar a Esté para conversar com a gente hoje? Porque é interessante a gente ver a diversidade que é a Espanha, né? Um país com uma diversidade cultural impressionante. Então a gente vai ver um pouco essa experiência de uma castelhana em Barcelona e a gente vai entender um pouco mais essa diversidade cultural que nós temos nesse país tão lindo. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer toda a entrevista em espanhol, depois a gente vai colocar a legenda, tá? Ou dublado, vamos ver ainda. E aí a gente vai chamar agora a Esté. Que alegria ter você aqui. Igualmente. Estávamos tomando algo com o grupo e escutei tantas experiências ricas tuas. Obrigada. E eu pensei, uau, vou trazer a Esté, mais que nada para que o povo brasileiro veja a diversidade cultural que tem Espanha. Vamos ver aí muita diversidade, uma experiência de uma castelhana em Girona. Vamos ver aí, perceber uma diversidade cultural muito bonita. Então, aqui estamos para falar sobre isso. Então, para começar, nos apresentamos. Esté, você é professora, verdade? Eu tento. Me dediquei principalmente à hosteleria e agora estou fazendo formação. E que formação fizeste? Fiz formador de formadores e, claro, minha especialidade é principalmente a hosteleria. Conta-nos um pouco por que foste a viver em Catalunha para trabalhar com hosteleria? Pois foi um pouco surrealista. Eu estava procurando trabalho e havia um jornal em Salamanca chamado El Adelanto e havia um anúncio de um hostal em Catalunha, em Girona. Mandei o currículo porque não existia nem redes, nem mandar por e-mail, falo de anos atrás. Então responderam e no final de semana e na segunda-feira tinha que estar ali. E para lá eu fui, não pensei. Assim que para lá eu fui, na aventura, sem saber. Nem catalã e nem o que eu ia encontrar. Teu marido é catalão, não? Meu marido sim, é de Barcelona. Olha o que a vida reservou. Sim, nunca se sabe. Nunca se sabe. E quais os aspectos da cultura catalã que mais te chamou a atenção? Como podes, por exemplo, dizer a diferença da cultura castelhana para a cultura catalã? Cada um temos nossas culturas em danças, em formas de nos expressar. Mas a mim me surpreendeu, sobretudo, por exemplo, adoro ver os castelhês. E um dia que estávamos por aí passeando, ajudamos a fazer um castelhês. E é impressionante o que pode unir a todas essas pessoas para que não caia. E eu me senti como em casa. Senti e continuo sentindo cada vez que eu vou que eu não fui de casa. Voltei para casa. São muito agradáveis, não sei como te expressar. Eu me senti muito apreciada, muito querida e isso me surpreendeu. Porque terminamos ouvindo coisas fora e nos equivocamos às vezes se não conhecemos ou julgamos. E falavas ali castelhano. Falava castelhano, falo meu catalã, não fluido porque afinal continuo sendo castelhana, penso em castelhano e termino falando em castelhano, mas não tive nenhum problema. Cada vez que eu vou, pois refresco um pouco o catalã e falo. Não com fluência como eu queria, pelo fato de que afinal termino pensando em castelhano. Você entenderá bem porque é brasileira e então termina pensando em português. É interessante que eu já estou há 6 anos e meu companheiro é espanhol. Eu já penso em espanhol porque, claro, desde a hora que eu acordo até a hora de dormir eu só falo em espanhol, com exceção de falar com alguém da minha família ou algum brasileiro que eu conheça. Mas na hora da raiva não me vem outra coisa, é português brasileiro.
A mim, ao contrário, na hora da raiva me sai o catalã. Para que os brasileiros entendam, talvez algum que esteja vendo não sabe, Espanha tem o seu idioma oficial, que é o castelhano, e tem idiomas cooficiais. Galego em Galícia, catalã, euskera, o valenciano e o mallorquí, dentre eles. Então a beleza da Espanha é a diversidade. A diversidade, temos que aproveitá-la. Como o Brasil. O Brasil tem muitíssima diversidade. Também temos os dialetos dos povos originários que continuam, e é o que nós adoramos, é a nossa diversidade. E falando sobre o catalã é um idioma, um dialeto, pode nos explicar? Dependendo de com quem fales, vai dizer que é dialeto. Pessoalmente, ou seja, não é a verdade absoluta, mas eu considero dialeto. Alguns te dirão que é idioma e também não estão equivocados, porque cada um tem a liberdade de pensar no que cremos e defendê-lo. Então, para mim é um dialeto e muito rico. Eu falava e continuo falando, e ao meu filho falamos em catalã. Não é porque estamos aqui em Castilha que tenhamos que deixar de falar catalã com ele. Mas sim, considero mais dialeto que idioma. Além disso, tem a influência de vários idiomas, como bom dia, é como o português também. Na antiga Roma, pelos mercadores, vinham palavras da Itália, algumas da França, que também algumas são francesas, como merci, algumas palavras sim que se utiliza, mas é parte da sua cultura também. Era um porto, pelo que eu sei, não? Iam muitos povos ali para o porto comercial. Sim, assim era e continua sendo um porto muito comercial, o de Barcelona. Então, haviam mercadores da Itália, de Córcega, vinham da França, também a fronteira com a França. É normal como as pessoas que estão perto de Portugal têm palavras portuguesas, ainda que sejam espanhóis. É o bonito, não, dos lugares, dos idiomas e das populações ampliarem esses conhecimentos. Eu vi que aqui também tem um que não é em Catalunha, já é fronteira com Portugal, fazendo aqui um parênteses, que é um dialeto chamado fala. E quem fala são as pessoas que estão ali na fronteira com Portugal, que não é português e que não é espanhol. E eu escutei uma vez para ver se eu conseguia entender algo, mas é outra coisa diferente, não consegui entender. Se termina misturando palavras de um idioma e de outro e ao final fazem seu próprio idioma ou dialeto, sua forma de falar. Eu vi um sociólogo que fazia um estudo dos povos que viviam na fronteira do Paraguai com o Brasil. Eles viviam no Paraguai, mas estudavam no Brasil porque consideravam que as escolas brasileiras eram melhores. E eles terminavam falando uma coisa que não era espanhol e tampouco português, porque ali se entendiam entre eles. E a comida? Há alguma diferença entre a comida castelhana e a comida catalã? Bem, cada zona tem a sua comida, mas em realidade eles têm o seu cozido, que é o carne olha, como aqui temos os cozidos montaneses, cozido madrilenho, que são pratos de colher. Tem a butifarra, que eu adoro. E tem os arrozes fideuá. A verdade é que tem muita variedade, tanto da costa, zona do mar, como no interior. Eu tinha um colega que era cozinheiro, que eu adorava quando ele fazia mar em montanha. Eu adorava. Era um prato que me deixava louca. E aqui, sempre que eu posso, eu faço. Igualmente, se vais à Andaluzia, tens o peixe frito. Se sobes à Galícia, tens marisco. Marisco tem também em Catalunha, peixes muito bons, bons camarões, boas anchoas também. Creio que não há diferença. É comer comida mediterrânea, simplesmente. E a variedade da cozinha ibérica é impressionante. Por exemplo, na própria Castilha, tem a comida própria de Burgos. Eu fui a Zamora, o arroz à zamorana é perfeito, ou seja, dentro de... Sim, há pratos típicos. Aqui um comentário, Castor, mescla do extremênio com português. Esse eu não conheço. Hoje você vai dormir aprendendo algo novo. Ah, eu adoro!
E tudo que eu vou aprendendo eu vou contando. E o sotaque extremenho não é como o sotaque andaluz ou galego. Também tem suas formas de falar, seu sotaque. Interessante que quando eu cheguei à Espanha e estudei na escola de Salamanca, de Castilha, e é aquele espanhol da escola quadradinho, que é diferente do espanhol da vida, das pessoas, da rua. E é aí onde se aprende, né? Quando você está em contato com as pessoas. Algo mais que nos queiras contar sobre a cultura, sobre as diferenças culturais, o que mais te chamou a atenção? Vivem muito a rua, ainda que não pareça. Tem seus costumes, é verdade. Não são de tapeus, como talvez possamos ser os castelhanos, que gostamos muito. O que eu conheço de Catalunha e me surpreende e eu gosto muito é que protegem muito a cultura, as raízes, as crianças de pequena dançando sardana, os castelhês, fazendo a cultura sua desde pequeno. Protegem muito o que é a sua cultura. E eu acho genial, porque a sociedade que vivemos atrás de computadores e telefones, isso se vai perdendo. Me surpreendeu sobretudo quando eu ia às feiras e via crianças fazendo encarre de boliche. E via meninos pequenos, talvez de 5 ou 6 anos, fazendo, mas com uma agilidade impressionante. E ali eles cuidam muito, pelo menos a impressão, olhando de fora, que me dava. Cuidar da cultura e cuidar do seu, como deveríamos fazer todos. Esté encantadíssima, aprendemos muito contigo, hein? À sua disposição. Alguma consideração final para dizer aos brasileiros que querem conhecer um pouco mais da cultura espanhola, por viagem, por estudos, por trabalho? Se vem por viagem, por turismo, que conheçam um pouco de tudo. Sempre as zonas turísticas, os lugares turísticos, mas sempre há lugares escondidos que são preciosos. Eu descobri lugares muito bonitos que não são conhecidos como turisticamente a nível internacional. Descobri muitos povoados pequeninos que são uma maravilha, que não fiquem só lugares turísticos, que tentem conhecer algo mais. E que não fiquem só com os pratos típicos que se ouvem em todos os lados, que se provem coisas novas que surpreenderão. E que não é só paella, não somos só tortilha de batata e paella, temos mais coisas. E não é só sevilhana, há muito mais. Muitíssimo obrigada pela tua colaboração. A ti, bonita. Se você gostou, deixa aqui o comentário que foi que você mais gostou. Deixa seu joinha e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.